a cada passo que você, enquanto viajante dessa jornada encarnatória, possibilite dentro da experiência do desenrolar do seu novelo, dia após dia, tranquilizando o seu coração, tranquilizando a sua mente, diante de coisas, situações, pessoas que definitivamente você não tem o controle de tais reverberações que ainda atuam de forma divergente ao que você pleiteia diariamente nas suas orações. Às vezes a divergência ocorre, vem para a sua jornada, é ainda mais transparente na sua vida para colocar você ainda mais em sustentação da sua fé, lembrando a estruturação de provas e expiações que todos os seres em experiência humana assim atuam nesse eixo planetário. As provas, muitas vezes, elas vêm disfarçadas de momentos de tréguas e momentos de grandes tempestades, tufões, furacões, verdadeiros fenômenos naturais desafiantes que chegam na sua vida, enquanto em alguns outros tem alguns campos de tréguas, e assim você vai observando em resignação a força e a vibração das suas orações, que talvez, fazendo um comparativo do que estava antes ou de como você se comportava antes, é nítida a transformação dentro do amadurecimento. Dentro do amadurecimento, para que você observe, cada passo deve ser festejado, cada passo de vitória, cada passo em resignação, em ostentação cada vez maior da sua fé, do seu alto amor. O amor próprio deve ser cada vez mais colocado no seu estandarte. Você se amar, porque você estando bem, outras pessoas que dependem de você vão ficar bem, porque você está como um grande sustentáculo, um grande farol, uma grande força que irradia para os demais. Mas se você não está bem e você não tem a humildade de reconhecer que não está bem, logo as pessoas elas vão validando em você um super-herói, uma super-heroína. Caríssimos, e assim vocês baixam a sua frequência energética, baixa a frequência espiritual, e é muito mais fácil a espíritos que estão nessa mesma frequência baixa acessarem o seu campo e ainda drenem o resto que ainda tem de campo ectoplasmático. E assim, caríssimos, lembro a vocês o quanto vale a pena vocês serem leais a vocês mesmos, leais aos seus comportamentos, aos seus pensamentos, leais à sua força, a força que te guia, a força que te impulsiona, a força que te sustenta, a força que te dá o abrigo para que você atravesse os dias chuvosos, sabendo que existe o sol que está acima das nuvens, a irradiação da espiritualidade que está te guiando, que está te observando, de mãos dadas a você, não para fazer o seu dever, mas para que te auxilie em inspiração e em sabedoria, para que você tenha as melhores palavras, que da sua boca brotem as melhores palavras, principalmente quando você está em alguma situação que você está sob muita tensão. Então, valendo-se de uma prece, rogue para que você seja inspirado, para que você seja inspirada pela corte celestial do seu magnetismo ancestral, para que possibilite o silêncio curador e as palavras transformadoras. Isso faz muita diferença, caríssimos. Faz muita diferença. E dentro da jornada que assim estou trazendo a uma reflexão no dia de hoje, possibilito o compartilhamento da história de Eliezer. Não sei se vocês conhecem a história de Eliezer. Eliezer, que tem muita conexão com o eixo de Abraão, e assim Eliezer, um servo prudente, leal, disciplinado nas suas tarefas. Eis que, em vários momentos, a comunidade de Abraão dizia: Eliezer,
você será o grande sucessor de Abraão. Diante de tamanha lealdade e disciplina, claro que você será o grande sucessor. E então, Eliezer se manteve em disciplina, se manteve em lealdade a Abraão, sem se deixar abalar com o que a comunidade mencionava a respeito da relação direta que tinha com Abraão. Eis que Abraão tem um filho chamado Isaque e, consequentemente, a comunidade, a mesma comunidade que festejava que Eliezer seria o grande sucessor de Abraão, a mesma comunidade chega para Abraão e diz, para Eliezer e diz: Eliezer, que pena que Abraão teve um filho, agora Isaque tomará o seu lugar, porque o filho sempre vai ter ali um campo de maior privilégio para com o contexto de lealdade. E então Eliezer se manteve atento às suas tarefas, ao ato de servir com lealdade, com disciplina, com atenção a tudo aquilo que estava posto, e assim a ele era acreditado. Eis que Abraão chama Eliezer e pede para que Eliezer vá em busca de uma esposa para Isaque, pois Isaque já estava na idade de se casar e pediu que Eliezer, como um grande amigo que já estabelecia patamares e laços muito maiores do que somente a parceria assim estabelecida, como um grande servo leal, é acreditado esta tarefa por Abraão para que Eliezer encontrasse uma esposa para Isaque. E então Eliezer, em uma das suas preces, roga o seu olhar para os céus, pedindo orientação, pedindo sinais a Deus, que o campo divino manifestasse, e assim lançou: Senhor, dai-me sinais para que eu encontre a pessoa que esteja diante dos olhos de vós e assim esteja acreditada a estabelecer laços com Isaque. Tamanha minha devoção e lealdade a Abraão, dai-me a graça de estar diante da pessoa certa. Mostre-me o caminho. E então uma grande voz que chega para Eliezer diz: prestai atenção no caminho que você estabelecerá em viagem para Damasco, e que a mulher que te oferecer água e oferecer água para o seu camelo, logo você estará diante da esposa de Isaque. Com essa informação, Eliezer não pestanejou. Seguiu a viagem para a cidade de Damasco. Eis que, na proximidade das muralhas de Damasco, uma mulher que estava com seu pai, um grande mercador, aborda oferecendo água, e assim também oferecendo água para o seu camelo. Eis que Eliezer encontra então Rebeca. Então pergunta ao pai de Rebeca quais eram as intenções referentes à filha, pois assim estava destinado por Abraão, o rei dos reis, para que se observasse qual seria a filha de Isaque, que se estabeleceria como uma esposa dentro da casa de Abraão, entrelaçando-se com Isaque. Os sinais divinos foram dados, eis que Eliezer retorna para a morada, mostrando Rebeca e o seu pai a Abraão, e assim estabelecendo a cumplicidade e lealdade com o que foi posto em tarefas colocadas e assim cumpridas em disciplina e lealdade. Caríssimos, trouxe esse pequeno fragmento da história para que, por meio de Eliezer, vocês façam uma reflexão diante dos campos leais das pessoas que vocês se entrelaçam nas suas jornadas, quer sejam pessoas próximas em relacionamentos amorosos, pessoas próximas amigos, pessoas próximas no seu trabalho, pessoas próximas que estejam
no seu círculo de relacionamento e observe o quanto é majestoso você nutrir e você corresponder ao eixo da lealdade e da disciplina das relações. Assim é o médium que está obstinado no seu alto amor, no amor próprio, e obstinado em fazer o melhor de si para o plantio a ser disseminado pelo campo, pelo eixo do coletivo, observando-se como está diante da multidão em que se relaciona, pode-se estar com várias pessoas ao seu redor, mas quem está contigo, efetivamente, pelos laços da disciplina e da lealdade. Quantos beijam o teu rosto e exatamente está ali naquele momento fazendo uma forma de plantio verdadeiro, límpido, leve para com a sua pessoa e vice-versa. Quantas pessoas você permite efetivamente que adentrem na sua morada, não somente a sua morada física, mas a sua morada interna. Despida de todos os estigmas que porventura a vida em sociedade coloca em desafios para você. E assim, quanto mais você vai se entendendo dentro do seu campo o mais leal possível, dentro da sua obstinação, do seu alto amor, do seu amor próprio, mais espíritos inspiradores vão sendo colocados no seu percurso. Os seus mentores, guias espirituais vão colocando ainda mais sinais, assim como Eliezer provocou o campo divino. Dai-me o sinal. Dai-me um sinal, e então assim o sinal foi dado, uma mulher que desse água para ele e para o camelo. Quantas vezes você já se colocou na vida, Senhor, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, dai-me um sinal. Às vezes, no campo da sincronicidade, você ainda pode lançar ainda mais desafios. Se for para que eu diga um sim, que eu encontre uma pessoa vestida de vermelho na próxima 1 hora da minha jornada. Que 3 pessoas me cumprimentem olhando nos meus olhos e que a terceira esteja vestida de azul. E assim os sinais do divino vão sendo disseminados, vão sendo dados dentro de uma sincronicidade que assim você já vai estabelecendo, ativando o seu campo neurosensorial para observar muitas vezes aquilo que a sua matéria não está visualizando de maneira espontânea, mas assim você vai se lançando, rogando os sinais do divino. Estes sinais, obviamente, não devem ser absolutos, não é, caríssimos? Mas sim os sinais que estejam dentro dos seus propósitos e dentro da possibilidade de merecimento de você, assim, ter aquela resposta naquele exato momento. Então, bem-aventuradas sejam as pessoas que se observam em lealdade consigo. Bem-aventuradas sejam as pessoas que se observam em lealdade com as suas relações, das pessoas que você tem em seu eixo primário, em seu eixo central. Quem são as pessoas que você pode estar despido, que você pode estar despida em ordenamentos de palavras, em ordenamento de pensamentos, de comportamentos e que não lançarão campos de julgamentos para consigo? É importante, caríssimo, para contigo e para consigo. É importante observar o que o outro reverbera para si, é aquilo que ele possibilita a distribuição do alimento para o outro. E assim, o Mestre Jesus, dentro das suas jornadas, dentro das suas fagulhas, nas suas andanças, nos seus caminhos naturais, vai sendo cada vez mais colocado nos campos desérticos da vida. Muitas vezes se fala dos 40 dias que Jesus passou em campos desérticos. E assim, caríssimos, vou muito mais além. Não só os 40 dias de forma metafórica que Jesus, ali naqueles 40 dias, assim está posto que foi tentado com forças nebulosas, demônios, Satanás ou qualquer outra nomenclatura que vocês queiram associar a estes campos de baixa frequência energética. E eu pergunto, assim como Jesus atravessou 40 dias, assim como Jesus atravessou tantos outros dias nos seus desertos naturais aprisionados na matéria,
Quantos desertos, quantas noites escuras da alma você já atravessou, caríssimos? Quantas noites escuras da sua alma, em desespero, perdido em você mesmo, perdida em você mesma, nos seus labirintos naturais da vida, sem saber um direcionamento, um sinal, sem ter até força para compreender o fluxo da fé e a ordenança dos seus pensamentos, no que o melhor pudesse se manifestar naquele instante. Bem-aventuradas sejam todas as pessoas que se reconhecem viajantes de desertos, viajantes que atravessaram e que atravessam dia após dia, quantos dias ainda sejam mais necessários, contudo, observando agora a lamparina, a chama da lamparina para não deixar ser apagada. Não se furte a atravessar quantos desertos forem necessários na sua alma, da sua alma. Quantas noites escuras da alma tiverem que ainda ser atravessadas pelo seu amadurecimento, pelo seu campo maior, majestoso e manifestado. Porque assim quem foge da sua própria história desiste de construir a literatura do seu próprio livro de alma, do seu próprio livro de vida. Não desistam da escrita do seu livro de alma. Possibilitem que cada vez mais, com o encorajamento natural creditado pelo fluxo da oração, pelo fluxo da fé, pelo fluxo da inspiração, pelo fluxo do bafejamento, de que por mais que os outros te convidem a tantos outros caminhos aparentemente fáceis, mas será que aquilo faz verdadeiramente sentido para você? Qual o seu eixo dentro das suas relações? Às vezes, alguma sensação de não pertencimento à família pode abater as suas relações. Às vezes, as falas, os comportamentos podem ficar muito distantes daquilo que você está precisando de um recolhimento maior, de um fluxo energético maior. E isso não significa dizer que você esteja em grau de superioridade a quem quer que seja. Não é isso, caríssimos. Frequências existem para observar que semelhantes atraem semelhantes. Semelhantes carregam e retroalimentam entre si. Quando você está em campos distoantes, você acaba desprendendo muito campo ectoplasmático para neutralizar diálogos, pessoas, situações e outras adversidades e campos que estejam estabelecidos ali na sua jornada. Então, quanto mais você vai se respeitando enquanto viajante da jornada encarnatória, você vai observando que em alguns momentos você vai trilhar campos desérticos. Campos, principalmente com pessoas que estejam em distonia daquilo que você entende, compreende, pensa, age, se comporta. Mas assim, correspondendo agora como um grande eixo de farol, iluminando aqueles que puderem reconhecer a luminosidade da sua lamparina. Mas aqueles que não reconhecerem a sua lamparina, prossiga, continue a sua jornada. Não fique aguardando os aplausos que a vida possibilite para você. Simplesmente se disponha a estar como um grande jardineiro, uma grande jardineira da vida, fazendo o seu melhor diante do campo espiritual que você acredita, que você assim consagra, e permitindo que dia após dia, tudo aquele nevoeiro, tudo aquilo que antes não estava muito claro, transparente na sua jornada, vá se mostrando de forma tranquila, pacífica, de forma leve, para que você compreenda ainda mais quais são os percursos a serem trilhados, não deixando se confundir a procrastinação com a cautela. Sim, seres de experiência humana devem beber das fontes da cautela, mas jamais devem perder o tempo das oportunidades, pois assim, se você fizer, estará na procrastinação da vida, deixando que os outros dominem o que é melhor para si, deixando que a vida determine o que é melhor para si, não permitindo que o protagonismo esteja com você e, consequentemente, você vai se enriquecendo ainda mais de tudo aquilo que está posto na sua vida em inspiração e sabedoria, atravessando tantos desertos necessários sejam, mas agora de cabeça ainda mais erguida, com sua lamparina cada vez mais protegida, com a sua blindagem energética
correspondente às suas orações, e assim você vai tendo ainda mais o fortalecimento espiritual e acreditando e verificando isso em prática, verificando esse fortalecimento, essa proteção espiritual no seu dia a dia, por meio dos livramentos naturais. Então, bem-aventurados sejam todos os seres em experiência humana que se observam, que se propõem a instalar no amor próprio. Amem-se, caríssimos. Para você amar incondicionalmente quem quer que seja, primeiramente você deve estabelecer o amor próprio. Quem não se ama não consegue amar quem quer que seja. Somente o ser que se ama primeiramente possibilita essa distribuição, esse compartilhamento de amor aos demais seres que estão próximos e dos mais próximos aos próximos, irradiando ainda mais campos de seguranças nas jornadas encarnatórias a serem trilhadas e a serem colocadas em prática dia após dia. Deixo então esses ensinamentos por meio de vacinas, não é, caríssimos? Sim. Por meio de vacinas que são lançadas para cada um de vocês, para que vocês possibilitem esta reflexão da história de Eliezer. Quem são os Eliezers da sua vida? Será que você é Eliezer na vida de alguém ou na vida de algumas pessoas? Quem são os Eliezers? Porque falar de lealdade, caríssimo, é algo muito profundo. Falar de lealdade é um campo profundo, assim como a história breve que aqui mencionei de Eliezer. Então, observem-se. Em quais contextos você é Eliezer? Em quais contextos você tem Eliezers próximos a você também? Sim?